Começando agora a parte 3, sobre a guarda do sábado, né? Então veja aqui o que vai falar o livro de Isaías, no capítulo 1, verso 11 em diante, tá? Aqui vai falar sobre o culto hipócrita, né? Tem pessoas que fazem culto a Deus sendo hipócrita. Isaías 1, 11 até o 13. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Isso é Deus fazendo uma pergunta. Diz o Senhor: estou farto de holocausto, de carneiro, de gordura de animal cevado, e não me agrada do sangue de novilho, nem do cordeiro, nem de bode. Quando vinde para comparecer perante mim, que vos requereu? É só pisar nos meus átrios? Outra pergunta. Aí no verso 13 vai falar assim, ó: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Porque o povo de Israel aqui estava praticando iniquidade. Iniquidade é o pecado, né? Então, Deus já não estava cheio dessas coisas aqui. Não continuar a trazer oferta vã, o incenso é para mim uma abominação. E também as festas da lua nova e os sábados. Estava virando abominação aos olhos de Deus, né? Era para Israel guardar o sábado? Era. Mas ele estava profanando o sábado, transgredindo a lei. Olha o que diz aqui também, em Lamentações, capítulo 2. Lamentações 2, verso 6, falando do sábado. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Está vendo aqui? Deus colocou em esquecimento as festas e o sábado. Dos 10 mandamentos que Deus deu, o único mandamento que Deus colocou em esquecimento foi o sábado. Está aqui, ó. É só você ler. Isso aqui, se você ler o contexto, o povo estava em cativeiro lá, né? Na Babilônia lá, e Deus fez isso aqui com eles. Olha o que diz aqui em Oséias, capítulo 2, verso 11. Oséias 2:11. Vai falar assim, ó: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e toda a sua solenidade. Deus está dizendo que ia fazer cessar o sábado. Cessar é parar. Por isso que na nova aliança, Jesus não mandou ninguém guardar o sábado. E Jesus é Deus e é judeu. Mas ele não mandou ninguém guardar o sábado. Jesus guardou o sábado, mas ele não mandou ninguém guardar. Tem vários textos na Bíblia que comprovam isso. Vários no Novo Testamento. Tá? Então, meus irmãos, é isso aqui. E para guardar o sábado, tem que guardar do jeito que a lei manda, né? E dia de sábado não pode acender fogo. A jornada de um sábado é 2.000 côvagos, que dá 888 metros. Menos de 1 quilômetro. Aos adventistas andam quilômetros, mais quilômetros, diz que guarda toda a lei. Não guarda toda a lei. Só teve um que guardou toda a lei, foi Jesus Cristo. Esse sim guardou toda a lei. Tá? Veja o que diz aqui, meus irmãos. Em Romanos, capítulo 7, Romanos 7, vai falar assim, ó: porventura ignoreis, irmão, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio próprio sobre todo homem, toda a vida. É uma pergunta. Aí vai falar aqui, ó: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer desobrigado ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós, Paulo falando, morreste relativamente pela lei,
por meio do corpo de Cristo, para pertencer-te a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne e as paixões pecaminosas, posto em reals pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Porque a letra aqui no sentido da lei. Então a lei mata, o espírito vivifica. Então nós pertencemos a outro, a Cristo. Quando ele morreu, ressuscitou. Tá? Então aqui está bem claro. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 7, verso 12, é assim, ó. A lei, por seguinte, a lei é santa e os mandamentos santos, justo e bom. Isso é verdade, o problema é a lei como não guarda. E a lei aponta o pecado. E o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, quando você corta o cabelo, raspa uma barba, acende o fogo de sábado, você está transgredindo a lei. Né? E quem guarda a lei hoje, meus irmãos, ele vai ser julgado pela lei. Veja o que diz aqui em João 5,45. João 5,45, vamos lá. João 5,45. Olha o que Jesus falou aqui, ó. João 5,45. Não pensei que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusará é Moisés e quem tente firmar da vossa confiança. Não fique pensando que Moisés vai ficar apontando para vocês, não. A lei de Moisés, que Moisés escreveu, que vai acusar vocês. Se na lei está dizendo que não pode cortar o cabelo, você cortava. Lá em Tiago 2,10 diz, pois qualquer que guardar toda a lei tropeçar no seu ponto é culpado de todos. Então, você vai ser culpado. Não pode raspar a barba, não pode cortar cabelo, não pode acender fogo no dia de sábado. Tem que guardar o sábado, não pode andar menos de 1 quilômetro no dia de sábado. Se você faz tudo isso aí, você já seria morto. E no dia do juízo você vai ser julgado por isso aí. E aqui em Romanos 2,12 vai falar. Romanos 2,12. Veja o que vai dizer aqui, ó. Romanos 2,12 vai dizer assim, ó. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com a lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Tá vendo? Os que pecam com a lei, mediante a lei, serão julgados. Pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar no seu ponto é culpado de todos. Tá? Tá bem claro isso. E quem guarda a lei hoje está separado de Cristo. Está escrito aqui em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler lá, Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifica todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí vai dizer aqui, ó, de Cristo vos desligaste, ou seja, de Cristo vos separaste. Vós que procuraste ser justificado na lei, da graça decaíste. Tá vendo? A circuncisão aqui é o povo judeu e o incircunciso é o povo pagão, o gentil. Então tá aqui, se deixar circuncidar, você é obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. A lei são 613 leis. Ninguém guardou a lei a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo sim guardou a lei. Tá? Isso está bem claro, meus irmãos. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 4, verso 21 em diante. Veja só. Dizei-vos, os que querem estar sobre a lei, acaso não ouviste a lei? É uma pergunta. Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas a da escrava nasceu segundo a carne, e a da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai, quando Deus deu lá as tábuas da lei, foi no Monte Sinai. Está escrito. Ora, Agar, o Monte Sinai. Na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está a escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é a livre, qual é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama,
tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que tem marido. Vós, porém, irmão, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Contudo, o que se diz a Escritura? É uma pergunta. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, meus irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então tá aqui, ó. Lança fora a escrava. Que isso aqui é uma profecia que está lá. Está registrado lá em Gênesis, capítulo 21, verso 10 e 12. Só você ler lá. Então, meus irmãos, quem guarda a lei hoje, ele está separado de Cristo, decaído da graça. Aí as pessoas querem botar para a pessoa guardar a lei. Não. Deus resumiu a lei em 2 mandamentos. Né? Veja o que diz aqui em Efésios. Efésios 2. Vai falar assim, ó. Efésios capítulo 2, verso 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, aqui está falando de Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmos um novo homem fazendo a paz, e reconciliando-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruiu por ele a inimizade. Está vendo? Ambos fez um, judeu e gentil, fez um só. Né? E aboliu na carne a lei dos mandamentos, meus irmãos. Lá em Mateus 5,17, Jesus falou assim, não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei ou os profetas. Vim cumprir. Porque o único que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. Mas no verso 18 continua. Nem um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Olha, até que tudo se cumpra, não ia passar nem o i, nem um tio da lei. Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, ele dá o brado lá. Ele diz, está consumado. E o véu rasgou de cima a baixo. Para quê? Para ter acesso para nós. Então, meus irmãos, se você quiser guardar a lei, você tem que guardar, amar a Deus, amar o próximo. Essa é a lei que Deus quer. Então, o adventista falou isso para mim, que eu não sou de Deus, que eu não guardo o sábado. Bom, aqui em Coríntios vai dizer um grupo de gente que não vai herdar o reino de Deus. Bora ver se vai falar da guarda do sábado aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 a 10, vai falar assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Não vos enganei, nem os impuros são os imorais, os indecentes, os devassos, né? Que só pensam em sexo. Nem os idólatras, que adoram imagens de escultura, adoram ídolo, adoram dinheiro. Nem adúlteros, para quem é casado, que trai a mulher, trai o marido, seu cônjuge. Nem os efeminados, nem sodomitas, falando só do Gomorra, os homossexuais. E também quem pratica sexo anal. Nem ladrões, nem avarento que tem cobiça por dinheiro, nem bêbado, pessoa que bebe, né? Nem maldizente, pessoa que falando mal das pessoas, fazendo fofoca, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui não está dizendo que quem não guardar o sábado não vai herdar o reino de Deus. Não está falando isso aqui, não. Né? Então aqui claramente fala isso. Aqui em Gálatas também fala. Né? Gálatas capítulo 5, do 17 em diante, fala também. Outro grupo de pessoas. Falei a parte